Alô, rapaziada, estamos começando o nosso SBT Esporte. Estou vendo vocês felizes hoje. Mais ou menos. Vitória do Corinthians e tal. O Mário parece que não gostou muito do Corinthians. Ninguém tá feliz, não. Não? De jeito nenhum. Foi ruim o jogo? Foi horrível. Não foi ruim. Foi um jogo muito legal. O jogo das 11 da manhã. O problema é os Corinthians que jogam mal, né? Qualidade ali tava difícil. Não, mas o Santos tá também, ó. Eu e o Juninho aqui, que é santista, o nosso cameraman, nós estamos reclamando que o Santos também não foi. Ganhou. Olha, ganhou porque é o CSA, vai. Porque senão não ganharia de ninguém. Também foi. Com o futebol que mostrou, né? Também foi Como diz a rapaziada aqui bancada, ganhou na Bacia das Almas. Exatamente. Né? Verdade, foi feia a coisa. Então nós vamos falar de Palmeiras e São Paulo que empataram, Corinthians e Santos acabaram vencendo, não jogando bem, mas venceram os seus adversários. E nós vamos falar também, a Melissa Alcântara vai trazer uma reportagem muito legal para a gente, falando da estreia do Leão na terceira fase da Copa Paulista. Já já você vai ficar por dentro de tudo isso. Bom, quer participar pelo SBT Zap? Tá aí, 18991437891. Então agora, rapaziada, vamos dar uma espiadinha nos gols dos paulistas aí no final de semana? Vamos ver. Vamos lá, pode rodar. Flamengo e São Paulo se enfrentaram no Maracanã. O tricolor estava de técnico novo e tentava uma reação após a semana conturbada no clube. Já o Flamengo buscava aumentar a distância do segundo colocado. Porém, o duelo terminou empatado. Com o resultado, o São Paulo se mantém na sexta colocação e o Flamengo permanece na liderança. Corinthians e Vasco jogaram na Arena Corinthians e a equipe paulista venceu. O centroavante argentino fez a parede e devolveu para o volante. O camisa 15 soltou a perna para marcar o gol da vitória do Timão. Com o resultado, o time alvinegro voltou ao G4. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Palmeiras. Nico Lopes fez ótima jogada pela direita. Ele cortou o Felipe Melo e cruzou de canhota. A bola encontrou Patrick, que subiu de cabeça para marcar. 1-0 Inter. O gol de empate veio no segundo tempo. Bruno Henrique lançou Marcos Rocha na direita. O lateral cruzou na área, a bola sobrou para William, que pegou de primeira. Um golaço. Fim de jogo, Inter 1, Palmeiras 1. O resultado manteve o Verdão a 3 pontos do líder Flamengo. O Santos encontrou novamente o caminho da vitória. O Peixe recebeu o CSA na Vila Belmiro. O primeiro gol saiu de um pênalti feito por Naldo. Carlos Sanches cobrou com muita categoria. Goleiro de um lado, bola do outro. O gol da vitória saiu aos 13 minutos da etapa final. Sanches bateu escanteio. Evandro pegou o rebote de cabeça e achou o Eduardo Sacha, que mandou para a rede. Fim de jogo, Santos 2-0. Com o resultado, o Peixe se mantém na terceira colocação do Brasileirão. Pois é, tá aí os gols dos paulistas desse final de semana. E agora vamos começar falando desse jogo que nós aqui na sexta-feira ou na quinta, tal, como durante a semana passada, a gente comentou quando o Fernando Diniz chegou para o São Paulo que seria difícil para ele. Né? Lógico, numa estreia contra o time do Flamengo. E ele foi feliz, hein? 0-0 não deixa de ser ruim. Se você for colocar contra o Flamengo hoje, sem empatar com o Flamengo estava numa sequência de vitórias ali de 7, 8 jogos. Então, não é ruim o resultado para o São Paulo no momento do que acontecia ali nos bastidores do São Paulo, né? Eu acho que isso reflete muito em campo o que estava acontecendo. E o Diniz chegou, armou o time ali do jeito que ele achou que tinha que armar, quase não treinou, acho que ele fez um treino, né? E conseguiu um empate. Eu acho que foi mais positivo para o São Paulo, bem mais, inclusive, do que para o Flamengo, que tentava disparar, né? E se tivesse vencido o jogo, Hernandes, o Palmeiras, como empatou com o Inter, teria ficado lá em cima e não teria dado tanta brecha para o Palmeiras chegar. Então, acho que o resultado bom para o São Paulo agora tem que trabalhar pensando daqui para frente, esquecer o que passou e pensar no projeto para tentar a Libertadores aí nesse ano. Para o futuro. Já que você falou desse empate de Flamengo e São Paulo, desse 0-0, o Mário fala do Palmeiras, o outro empate, 1-1 contra o Inter. O Inter parecia que ia encaixotar o Palmeiras ontem, lá em Porto Alegre, e aí não aconteceu isso. Correram muito no primeiro tempo, deu um sufoco danado para o Palmeiras no primeiro tempo, e no segundo tempo parece que relaxou. O Mano com certeza deve ter dado uma bela bronca no time, e no segundo tempo o time andou muito bem. As substituições foram muito bem feitas pelo Mano Menezes,
e chegou ao gol. Só não conseguiu concluir mais porque a arbitragem complicou um pouco a vida do Palmeiras ontem. E o VAR também complicou um pouquinho a vida do Palmeiras. Fora isso, o Palmeiras foi bem superior no segundo tempo. Foi um jogo de dois lados, né? Primeiro tempo do Inter, segundo tempo totalmente do Palmeiras, que dominou o Internacional. Tá, e agora, para falar do Corinthians, você, Caio. 1-0. O Mário já falou a opinião dele, não gostou, tal, e você? Não, concordo com o Mário. Eu acho que o Corinthians ficou devendo bastante ontem. E eu acho que aí a notícia boa que dá para tirar disso é que ninguém que estava no jogo ontem esconde isso e sabe que o time realmente não vem atuando bem e que precisa melhorar. Então, o primeiro passo para você corrigir um erro é você assumi-lo, né? Então, o Carille já falou depois em entrevista que o Corinthians não jogou bem. O Bocelli falou também nas redes sociais que, apesar do Corinthians ter jogado mal, venceu. Acho que não teve polêmica, todos os gols anulados estavam bem anulados. Ali uma diferença de impedimento, no caso de um dos gols do Corinthians, bem pequeno, mas estava impedido, acho que marcaram de forma correta. Pontos importantes para o Corinthians, o Vasco estava numa crescente interessante e mantém o Corinthians lá em cima, né? Acho que a rodada foi boa para Corinthians e Santos, que foi justamente os times que não jogaram tão bem na rodada, mas conseguiram vencer. Tá, eu sem comentários. Se você falar do Santos, pode falar, que eu nem quero falar, porque o Santos fez pro gasto, 2-0 e era o CSA. Se fosse outro time que o futebol que jogou ontem, teria perdido. Vou falar uma palavra que a gente usa muito no programa no rádio. Foi enfadonho o jogo do Santos. Foi enfadonho. O Santos com uma preguiça danada de jogar futebol ontem. Essa forma de jogar cada dia de um jeito. Até o atleta, depois de um tempo, começa a sentir. E o Sampaoli não dá um padrão tático para o time. Cada dia, cada jogo é diferente. Mas ontem ganhou o físico e a técnica. O Santos ganhou no físico e na técnica. Porque no jogo jogado foi muito ruim, foi muito fraco. O Santos precisa melhorar muito. O Santos, com esses jogos assim, não vai disputar título. Não vai ficar Palmeiras e Flamengo. Não vai mesmo, pode ter certeza disso. E a camisa é linda, hein? Nova. E a camisa nova do Bela Santos. camisa. Bom, a camisa valeu o jogo. A camisa valeu o jogo. Bela Valeu camisa. o jogo. Valeu o jogo. Muito bonito. Bom, hoje a gente tem mais 3 jogos. Fortaleza e Botafogo, esse jogo vai ser no Castelão. Avaí e Bahia, lá na Ressacada. E Goiás e Cruzeiro no Serra Dourada. Todos esses jogos começam às 8 da noite. E agora vamos dar uma olhadinha. Lógico que tem esses jogos aqui, hein, rapaziada? Mas, de qualquer forma, vamos ver como é que está a tabela hoje, na rodada de ontem. Flamengo é o líder com 49, o Palmeiras 46, 3 pontinhos ali dividindo, separando as duas equipes, que até está pau a pau, vamos dizer assim, né? O Santos com 41 já está longe, 8 pontos do líder. Corinthians com 38, mas tem um jogo a menos, então o Corinthians, se vencer, vai para 41 também, encosta no Santos. Internacional 37, São Paulo 36, Grêmio 34. Aí vem Bahia 24 com um jogo a menos, Atlético Paranaense com 31 e o Atlético, aliás, o Bahia 34, o Atlético Paranaense 31, o Atlético Mineiro 30. Virando na classificação geral, Botafogo vem a seguir. Botafogo e Goiás com 27, com um jogo a menos. Vasco 24, Ceará 23, Fortaleza 22, Fluminense 22. E na degola, Cruzeiro 19, CSA 19, Avaí 16, Chapecoense 15. Lembrando que Chapecoense tem um jogo a menos, Avaí também. Joga bastante time com jogo a menos aí. Bastante time com jogo a menos. Mas aí embaixo não muda nada. Né? É interessante a primeira parte da tabela, que a gente já começa a ver quem vai disputar o quê. Né? Quem vai disputar, vai lutar para disputar vaga para Sul-Americana e para Libertadores e título. Tá bem... já está começando a afunilar. Afunilar. Bem interessante. Estamos no segundo turno. Bom, se o brasileiro masculino ainda está um pouco longe de terminar, no feminino nós já temos a equipe campeã. A Ferroviária de Araraquara venceu o Corinthians no Parque São Jorge. No primeiro jogo da final, Ferrinha e Tibão empataram em 1-1. No segundo jogo, o placar também foi de empate, mas 0-0. O título foi decidido nos pênaltis, com vitória por 4-2 para as Guerreiras Grenás. A goleira Luciana defendeu uma das cobranças da Thaís, que esteve na seleção durante a Copa do Mundo. Com o título, a Ferroviária se tornou a primeira equipe a conquistar o bicampeonato brasileiro. Olha só, hein? Excelente, né? E a estrutura da Ferroviária no feminino é coisa assim de primeiro mundo mesmo, né? Um time muito forte. Esse campeonato brasileiro que ele começou organizado dessa forma pela CBF em 2013, então ele é recente. E aí você já começa a esboçar uma estrutura interessante, até
pelo calendário, para as meninas realmente terem oportunidade de emprego com mais estrutura, clubes que se profissionalizam dessa forma. E a Ferroviária vem investindo muito no futebol feminino e está de parabéns, 2 vezes campeão. E vai para a Libertadores feminina. Copa exatamente. Libertadores de futebol feminino. Parabéns aí para a Ferroviária. Muito legal mesmo. Merece, né? Merece muito. Fez um belo campeonato. Título para o interior de São Paulo, né? Muito legal. Título para o nosso interior. Isso aqui é bom, título para o nosso interior. Nós vamos para um rápido intervalinho e já tem muito mais. Vamos falar do Mirassol, hein? Já. De volta com o nosso SBT Esporte. Não perca o Liquidacar Araçatuba, o melhor feirão do interior. Somente de quinta a domingo no Super Atacado Tonim. Liquidacar Araçatuba, as melhores ofertas de veículos da região. E tem mais, troca com troco e as melhores condições de financiamento. É isso mesmo, as melhores lojas de veículos de Araçatuba, trazendo para você veículos revisados e com garantia. As melhores condições e os maiores prazos, você só encontra no Liquidacar Araçatuba. Somente de quinta a domingo no Super Atacado Tonim. A oportunidade que você esperava chegou, então não perca mais tempo. Ótima avaliação do seu usado, troca com troco, sai de carro na hora. Essa é ou não é a oportunidade que você estava esperando para comprar ou trocar o seu carro? Liquidacar Araçatuba, somente de quinta a domingo no Super Atacado Tonim. Não perca mais tempo. Apoio Bradesco Financiamentos. Bom, rapaziada, e agora chegou a hora da gente falar do Mirassol. Mirassol recebeu o São Caetano na estreia da terceira fase da Copa Paulista. O Leão não conseguiu a vitória, mas manteve a invencibilidade. Então vamos acompanhar como foi a partida? Vamos lá. Um começo de jogo truncado, cheio de esbarrões de um lado e de outro. Um cenário que mais parecia de futebol americano, onde o contato físico é uma constante. Perigo de gol praticamente zero nas duas metas. Sequência para deixar qualquer torcedor impaciente. O que está judiando mesmo é o juiz mesmo. O juizão tá segurando muito aí, muito caicai, muito se retrancando o jogo aí. Tá sofrido, que o meu parceiro já falou, porque já tomou uns tombos, mas não saiu o gol. Uma falta atrás da outra e os cartões amarelos não demoraram a também aparecer. O Mirassol tá jogando bem, né? Só tá faltando uma criação mais na parte ofensiva. Parte defensiva, acredito que a gente tá indo bem e acredito que a gente ainda sai com a vitória aqui hoje. Eu acho que tá fazendo uma campanha maravilhosa e tá muito bem. Tá bom, o time tá jogando bem e teve algumas chances e acho que vai abrir o placar na segunda etapa aí. Mas foi durante o segundo tempo que o futebol apareceu de verdade. Dá só uma olhada nesses lances. Cobrança de falta, boa defesa do São Caetano, escanteio, bola na trave, nova defesa. Ufa, tudo ao som de uma torcida pequena, mas muito animada. Nesta terceira fase são duas chaves, com 4 times em cada uma se enfrentando em turno e retorno. Os 2 melhores de cada grupo avançam para a fase final de mata-mata da competição. Por isso, começar com um resultado positivo é tão importante. E o Leão ataca. Foram 3 bolas no travessão. Friozinho na barriga e, claro, uma certa frustração por ela, a Redonda, insistir em não entrar. 3 bolas na trave. Nós criamos algumas oportunidades. Acho que a gente não tem muito tempo para lamentar. Quarta-feira já tem jogo de novo. Nós temos que focar em fazer uma boa partida, porque a gente acredita que a boa partida é o melhor caminho para vencer a Ferroviária quarta-feira. O azulão também arrisca, mas João Paulo está atento e faz boas defesas. Enquanto isso, o capitão Wesley, do São Caetano, é expulso depois desse choque de cabeças. Com um jogador a menos, o azulão se fechou de vez e o resultado ficou mesmo no 0-0. A gente sabia que era um jogo difícil, às vezes a gente pensa assim, eles estão com a menos, mas um time bem postado, um time que sabe se defender, fica até mais difícil porque eles não dão campo para a gente jogar. Não tem como, nosso time praticamente não teve contra-ataque no segundo tempo. Manter o mesmo trabalho, a mesma seriedade, do mesmo jeito que eles vieram aqui fazer um bom jogo, a gente pode fazer um bom jogo na quarta-feira lá em Araraquara também. Tá aí agora o jogo de 0-0, mas que merecia ter entrado uma daquelas bolas do Mirassol, né? Muita 3 na chance. trave, teve muita chance
e a equipe também deles acabou estando até bem. Mas e esse 0-0? O que vocês Eu acho que acharam? faz parte agora dessa fase da Copa Paulista, começa a ficar difícil, né, Hernandes? Agora você começa a pegar times mais cascudos, né? Tem São Caetano, tem Comercial, tem 15 de Piracicaba, então é normal, acho que Mirassol, realmente o que você falou, a bola não entrou ali a gente viu 2, 3 cobranças de falta ali, passaram muito perto na trave, o São Caetano também teve uma chance que o goleiro salvou, foi lá e cá o jogo, mas acho que por parte do Mirassol mantém a visibilidade, acho que está jogando bem o time, está conseguindo criar, então acho que é manter esse foco aí e tentar realmente só finalizar melhor no próximo jogo, né? Bom, interessante é isso, né? O São Caetano veio para jogar amarradinho aqui, para não tomar gol. Aí depois vai jogar lá em São Caetano, é um outro São Caetano que joga com o Mirassol. Então o Mirassol tem que ter cuidado com essas arapucas que o torneio traz, né? Sim. Porque nesse jogo da volta, com certeza o São Caetano vai amar uma arapuca lá para conseguir fazer os pontos necessários para conseguir a vitória. Então, cuidar a parte defensiva, né? A gente vê que o Mirassol teve em alguns detalhes, pecou ali na defesa em poucos ataques do São Caetano. E o gramado bom, hein? O gramado belo tá gramado. muito bom o gramado. Parabéns aí os Bem meninos legal. que cuidam do gramado. Parabéns o gramado pessoal. tá lindo, tá lindo. Bom, Caio e Mário, eu não sei se vocês conhecem o basquete 3x3. Já ouvi falar hoje. Já ouviu falar? Ouvi falar hoje. Eu também ouvi falar agora. O Rafa foi no Sesc de Birigui para bater um papo com o Murilo Becker, jogador de basquete, e conhecer um pouco mais sobre essa nova modalidade. Vamos prestar atenção aqui, que eu também não conheço. Vai lá. Uma modalidade que surgiu nas ruas e era praticada de maneira descontraída, ganhou regras e foi oficializada como um novo esporte. Eu estou falando do basquete 3x3. A estreia em competições internacionais aconteceu nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2010. Esteve presente no PAN de Lima e vai estar na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Cada vez mais popular, o esporte tem atraído inúmeros apaixonados pela modalidade. E aqui na região não é diferente. Tanto é que diversos atletas dedicaram um dia inteiro para um bate-papo com o jogador Murilo Becker. O atleta acumula passagens pela Seleção Brasileira de Basquete e diversos times do Brasil. Por isso, foi convidado para apresentar este novo esporte para a galera. O basquete 3x3 possui características próprias e é bem diferente do basquete tradicional. Tem algumas regrinhas ali de fundo bola que você não pode bater, então assim, 23 anos jogando numa forma e aí se adaptar de uma hora para outra no 3x3, tem que sair da linha dos três para começar a atacar, então tem umas regrinhas de falta também, lance livre, algumas estratégias que por mais que o atleta de quadra, que joga a vida inteira, começa no 3x3, para quem está acostumado, acaba demorando um pouco para se adaptar. Como o Murilo explicou pra gente sobre as diferenças do basquete 3x3 para o basquete tradicional, que tem o tamanho reduzido da quadra, a bola ser menor e o número de jogadores tem deixado o jogo muito mais dinâmico. Se for bem trabalhado, introduzido, como a gente está vendo aqui hoje, né, o pessoal participando, o Brasil pode atingir bons resultados, assim como já teve no basquete tradicional? Eu não tenho dúvida. 3x3 é um esporte muito igual hoje, né? Então, assim, não tem aquela diferença muito de qualidade entre jogadores, entendeu? É muita parte física, muita correria, é um jogo muito intenso, apesar de ser só 10 minutos, mas é um jogo de extremo vigor físico. Os praticantes estavam curiosos. Puderam conhecer o atleta de perto e saber um pouco mais sobre como são as regras oficiais da modalidade, já que todos participaram de um torneio depois da aulinha com o Murilo. Eu acho bem divertido, porque eu não sabia antes, sabe, do 3x3, sabe? Só sabia do jogo 5 contra 5. E é, tipo, bem novo pra mim, sabe? Eu gostei bastante. Eu acho que é uma grande oportunidade pra gente poder conhecer mais sobre o esporte, igual agora é uma modalidade olímpica, se eu não me engano. E é um esporte que você não se ouve muito falar até então. Então ele vinha aqui explicar mais pra gente. Eu também achei que ele veio passar a história de vida dele, explicou que
não é fácil e muitas vezes as pessoas acham que é atleta, então é só jogar. E não é bem isso, ninguém sabe o que ele passa para conseguir estar lá todos os dias, né? É uma coisa muito bacana, né? Porque assim, o basquete 3x3 aqui no inferior é uma coisa que ainda está crescendo, está começando a acontecer. Então é um aprendizado, é só coisa para acrescentar pra gente, né? Pois é, a gente não conhecia esse esporte, o X, como é que é? O 3x3, né? Mas acabamos conhecendo. É isso. Vem pra cá, meninos, a gente tem uma notícia muito triste aqui, lamentável, muito dolorida, mas infelizmente nós temos que dizer. Nós perdemos o nosso querido companheiro Serginho Vitali, nosso Sérgio Alexander Vitali, essa figura maravilhosa que vocês estão vendo aí na imagem, tirou as férias do Caio aqui, esteve com a gente, da minha Band FM, do nosso SBT Esporte, né? Passou por aqui. Sim. E o Serginho nos deixou tão precocemente, né? Com 38 anos de vida. Então muito a novo. gente fica muito triste aqui em dar essa notícia. Ô Serginho, grande guerreiro, tenho certeza onde você estiver, um grande corintiano, sempre torcendo para o Corinthians. E a gente quer que você, onde quer que você esteja bem, meu irmão, porque, olha, vai ficar a saudade. Você é mais uma estrela que hoje está brilhando aí, né? Vai brilhar no céu, tenho certeza, viu, Sérgio? Descanse em paz, meu irmão. A gente Deus pode abençoe fazer por a você família aqui, aí, né? Lamentar as nossas condolências aí, o Sérgio, o pai, a Neuza e ao Dudu, o irmão. Olha, é muito triste essa notícia. Deixou a gente muito triste. É fácil. Mas vamos dar aqui um abraço, bons fluidos Bons para o nosso fluidos. Serginho, onde quer que ele esteja. Amém. É isso. A nossa isso aí. saudação.